Boa noite a todos, a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso ciclo de palestras do GAPAC. Para quem não conhece o GAPAC, ele é uma instituição de apoio e autoconhecimento para pessoas com câncer. É uma organização sem fins lucrativos e é mantido por voluntários. Ao longo de sua trajetória de mais de 30 anos, ele tem se dedicado ao acolhimento e apoio emocional de pessoas acometidas pelo câncer e a seus familiares também. Nossa missão é muito clara. O CAPAC existe para apoiar emocionalmente as pessoas atingidas pelo câncer em sua jornada de autoconhecimento. Nós damos apoio emocional, promovendo o bem-estar e o fortalecimento e visando a melhoria da qualidade de vida durante e após o tratamento. É porque nós acreditamos que realmente diante de um diagnóstico de câncer, o suporte emocional, ele é tão essencial quanto o tratamento físico. Então, nós auxiliamos os pacientes a enfrentarem esse período com mais tranquilidade e esperança. E para cumprir essa missão, o GAPAP desenvolve diversas atividades que eu não vou aqui colocar, mas rapidinho eu queria destacar as reuniões de compartilhamento. Toda segunda-feira a gente se encontra para compartilhar as nossas dúvidas, os nossos mitos, as nossas experiências. Gente, eu considero essa reunião como sagrada. A gente vai, a gente ensina e a gente aprende. Toda segunda a gente vai lá para isso. Todas nós, tanto nós da equipe técnica, quanto todos os pacientes e os familiares. É uma reunião assim, é um grupo que tem uma força muito grande. A gente sente assim que todo mundo dá a mão a todo mundo. E essa troca de experiências fortalece muito, muito mesmo. É uma arma de combate que nós temos. Todo mundo que vai e frequenta sai de lá bastante fortalecido. Vocês têm que ir, não adianta falar, vocês têm que experimentar e têm que conhecer para realmente ver como isso é sagrado. E outra coisa que eu queria citar, que aí eu considero a joia do GAPAC, que é o PAA, é o Programa Avançado de Autoconhecimento. Ele é um programa que só ocorre uma vez por ano. Já estamos perto porque é em setembro. No mês de setembro, nós temos apenas 9 encontros, onde nós trabalhamos com essas pessoas do nascimento até a morte. É por isso que é um programa avançado. E, olha, é outra coisa também que a pessoa tem que vivenciar. Nós que participamos, tanto a equipe técnica quanto as participantes, transformamos vidas. Ninguém nunca fez um PAA ao longo desses 30 anos para sair de lá sem ter a sua vida transformada. E transformada para melhor, viu? Porque realmente o diagnóstico de câncer a gente sabe que é um período bastante difícil para ser enfrentado. E, além disso, o CAPAC também tem ações, assim, como o nosso, as nossas palestras, né? A gente também tem lazer, temos festas, viagens, enfim, né? Então, estamos aí em todas as redes sociais, vocês podem procurar a gente e, quem sabe, ser tocada também e fazer parte, né, da nossa equipe e ficar conosco lá na nossa casinha maravilhosa.
Bom, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Josene. Ela que é doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, diretora de comunicação da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de Pernambuco, é psicóloga na Oncologia DO e no Ambulatório Digital de OncoHelp do INBIP, Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. Já quero agradecer imensamente você ter atendido o nosso convite e ela nos trouxe hoje um tema muito importante, que é a importância dos cuidados paliativos na jornada do paciente de câncer. Muito boa noite, querida. Pode começar. Obrigada. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Não tenho como começar sem agradecer pelo convite. Acho que o GAPAC é uma instituição muito importante e, enfim, me senti privilegiada com o convite, não poderia deixar de participar. Menina, já. Você já me apresentou, né? Não preciso mais falar sobre mim, mas acho que uma coisa que acho que é importante dizer é que desde a minha formação eu só atuo com pacientes oncológicos e em contexto de cuidados paliativos. Então, minha área de atuação e especialização todinha, né? Todo o meu currículo é voltado para essa área de atuação. E aí, falar sobre esse tema me é bastante caro, né? Pelos lugares que eu circulei até aqui, que eu trabalho, que eu atuo. E é muito importante para mim poder, né, trazer um pouco dessa abordagem para pessoas que vivenciam isso no dia a dia, na vida, de fato. Eu tentei trazer uma palestra que não fosse muito densa em termos de conteúdo, mas que seja o mais didática possível e fico à vontade e à disposição de vocês para a gente fazendo trocas ao longo. Eu falo bastante, mas eu não pretendo falar muito, mas eu espero que a minha fala não iniba qualquer participação que vocês sintam vontade de fazer, tá certo? Então, por favor, fiquem à vontade. Então, é isso. Ó. Qual a importância dos cuidados paliativos na jornada de um paciente com câncer? Eu optei por começar com o que não são cuidados paliativos, porque a gente sabe que existe ainda um estigma muito forte em torno, né, do conceito de cuidados paliativos por várias questões. Acho que é começar pelo nome, né, porque na nossa cultura paliativo remete muito a qualquer coisa, uma gambiarra, um ajuste sem importância. E, na verdade, quando se trata de cuidados paliativos, não é desse paliativo que a gente está falando, né? Eu vou falar no próximo slide, mas aí eu quero dizer primeiro o que não é, que é o que as pessoas pensam inicialmente, né? Quando ouvem essa palavra. Então, elas inicialmente pensam que se está em cuidado paliativo, a pessoa chegou no fim da linha, né? Ou no fim da linha no sentido da vida, no fim da vida, ou que ela será abandonada para morrer em casa, digamos assim. Deixa eu só minimizar aqui. E aí, de fato, não é sobre isso. Cuidados paliativos não significa o fim da linha ou o abandono de uma pessoa. A outra coisa é que cuidados paliativos eles não excluem o tratamento do câncer, mas ele se integra a ele. E eu vou falar um pouquinho mais como é que isso funciona mais à frente. E a outra coisa que eu acho que também é muito importante é que cuidados paliativos não retira a esperança do paciente, né? Muito pelo contrário. A ideia de cuidado paliativo é mudar o foco da esperança, é tentar trazer a perspectiva de que vida pode se ter durante a jornada de tratamento oncológico, né? E não a vida que não vai mais ter. É uma abordagem que foca nos dias e na qualidade dos dias que a pessoa vai ter ao longo da jornada oncológica. E aí tá. Então eu disse algumas coisas que não é. Então eu trouxe o conceito da própria OMS de o que é cuidado paliativo. Esse conceito ele foi revisado em 2017, publicado agora em 2020. Ele iniciou a Organização Mundial de Saúde iniciou esse conceito como sendo um cuidado direcionado para pacientes oncológicos em fim de vida. Lá atrás, o primeiro conceito de cuidados paliativos era esse. E aí ele foi revisado já umas duas vezes e atualmente o conceito que a Organização Mundial de Saúde utiliza é
que cuidados paliativos é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças e suas famílias, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. E aí, os cuidados paliativos previnem e aliviam o sofrimento através da identificação precoce, da avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas de ordem física, psicológica e espiritual. Então, é um conceito bem amplo, que lembra, inclusive, o conceito de saúde, né? Se a gente for ver o que é o conceito de saúde, a gente vai ver que ele é bem amplo, e o conceito de cuidado paliativo está dentro desse conceito de saúde. E aí, diferentemente do início, que era direcionado exclusivamente para pacientes oncológicos no fim de vida, atualmente, os cuidados paliativos, eles são direcionados para qualquer pessoa e seus familiares que tenham um diagnóstico de uma doença que ameace a vida. Então, a gente inclui câncer, a gente inclui Alzheimer, as demências, doenças neurodegenerativas, alguns transtornos mentais. Então, o espectro de doenças, né, elegíveis para cuidados paliativos, ela é enorme, ele é enorme. E aí o que vai, né, discernir o que é, qual é a necessidade do paciente, o quanto aquela doença ameaça a continuidade da vida dessa pessoa. Então, sempre que for diagnosticada com uma doença que ameaça a vida, ela é elegível para cuidados paliativos, mas não só cuidados paliativos, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente também. E aí, quando a gente pensa no contexto da saúde, a gente vê que existem muitos protocolos. Então, por exemplo, se você tem uma parada cardíaca e você chega no pronto-socorro, o protocolo de parada cardíaca é acionado e todo o hospital, todas as condutas, elas vão ser direcionadas para aquele processo. Se você chegar no hospital X, Y ou Z, o protocolo é praticamente o mesmo, né? Existe um padrão de atendimento que é direcionado para os pacientes com uma parada cardíaca, com um AVC. Quando a gente trata de cuidados paliativos, a gente não trabalha com protocolos nesse sentido, né? A gente trabalha baseados em princípios. E esses princípios, eles são o que norteiam a atuação de qualquer profissional, né? Não apenas o médico, mas o profissional de psicologia, o assistente social, a enfermagem. Então, todas as condutas de qualquer profissional que atue com cuidados paliativos, ela deve ser baseada nesses princípios. E aí eu trouxe aqui, eu não vou ler detalhadamente todos, mas acho que é importante destacar os pontos principais, né? Então, o primeiro princípio dos cuidados paliativos é aliviar a dor e sintomas desconfortáveis, valorizar a vida e encarar a morte como algo natural. Eu acho que isso é importante, né? A gente não nega a morte, mas também não venera a morte. A gente encara ela como algo natural da vida, como algo que vai acontecer com todo mundo. Porém, a gente vai se basear também no princípio de não apressar, né? Ou seja, não adiantar a morte, nada deve ser feito para adiantar a morte, como também nada deve ser feito para prolongar, né? Então, é um contraponto mesmo de naturalizar e tentar fazer com que o curso do adoecimento seja o mais confortável possível para a pessoa, com o máximo de qualidade de vida, sem aumentar e nem diminuir o tempo de vida da pessoa. Cuidar dos aspectos psicológicos e espirituais, oferecer um suporte para que a pessoa consiga ter uma vida ativa, o mais ativa possível, até o fim da vida dela, apoiar os familiares durante a doença e o luto também, quando a morte ocorrer, e se ela ocorrer em decorrência da doença, trabalhar com a equipe multiprofissional, que eu acho que é uma coisa fundamental, então não existe cuidado paliativo feito por um oncologista, não. As condutas dele podem até ser paliativas, mas para que ele consiga contemplar o cuidado paliativo na íntegra, ele precisa, né, dispor de uma equipe multiprofissional em que vários profissionais vão atuar na sua especificidade para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa e o curso e otimizar o curso da doença. Então, é impossível fazer cuidado paliativo sozinho, e aí um dos princípios do cuidado paliativo é justamente esse, trabalhar em equipe. Melhorar a qualidade de vida da pessoa e o processo de morrer, quando for o caso. E um dos princípios, um dos princípios que eu considero um dos mais importantes para esse momento aqui é que cuidados paliativos devem ser iniciados o quanto antes, juntamente com tratamentos para prolongar a vida, como a quimioterapia, a radioterapia, e realizar todas as outras investigações que elas se fizerem necessárias
né, diante de cada situação, para compreender e controlar as situações clínicas difíceis que o paciente necessitar ao longo da jornada oncológica. Então, é bastante coisa, é um resumo, mas são pontos importantes que norteiam os profissionais de saúde que atuam com cuidados paliativos. E aí, o cuidado, obviamente, ele vai ser individualizado, né? Ele não vai ter aquele protocolo, como eu falei, ele vai ser individualizado, porque cada pessoa vai ter necessidades diferentes, tanto pelos diagnósticos como pela história de vida de cada um. Então, o cuidado paliativo ele é um cuidado também biográfico, né? Então, a gente cuida da pessoa, a gente não cuida da doença. E eu acho que essa é uma mudança de paradigma importante na atuação, de fato, na prática, que a gente não deve ver o paciente pelo câncer de pulmão, pelo câncer, né, de mama, não. É uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma família, que vive num determinado lugar, que tem determinadas condições, e que está acometido por um câncer. E essa pessoa precisa de cuidado. E aí, a partir daí, a gente consegue contemplar o máximo possível de intervenções que vão beneficiar a pessoa e, enfim, possibilitar a qualidade de vida para ela ao longo dessa jornada. Tem alguém com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Ou... Acho que é a Sim, eu Andrea. pediria às pessoas que fechassem seus microfones, porque a gente está ouvindo o som do ambiente da casa de vocês. Coisas do online, faz parte. E aí eu trouxe esse gráfico porque ele é muito utilizado, ele tem muitas informações, mas eu queria que vocês se ativessem mais ao centro do gráfico. Eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu consigo. Vocês conseguem ver o mouse? Conseguem, né? Esse gráfico, ele é utilizado como um parâmetro de como é que funciona essa ideia de cuidado paliativo ser indicado desde o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. E nesse caso, a gente está falando do câncer, mas como eu falei, né, anteriormente, não é apenas elegível, não é apenas o paciente com câncer que é elegível para cuidados paliativos, mas a gente vai focar hoje especificamente nesse cenário. Quando você recebe o diagnóstico de uma doença grave, que é no início aqui desse gráfico, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas recebi o diagnóstico de um câncer, ao mesmo tempo que eu devo fazer todos os exames para investigação e iniciar o tratamento que é possível, seja químio, rádio, cirurgia, o que for possível diante daquele diagnóstico, eu também devo receber, ao mesmo tempo, intervenções e medidas de cuidados paliativos. E aí, se no curso do meu tratamento eu for conseguindo controlar a doença com os tratamentos que eu estou fazendo, e ter qualidade de vida ao longo desse percurso, eu vou diminuindo a necessidade de cuidado paliativo. Então, eu posso fazer todo o tratamento, finalizar esse tratamento, ficar só no acompanhamento, né, que a gente chama de segmento oncológico, e depois seguir minha vida, continuar, passar o resto da minha vida sem evidência de doença, e aí, ok. E, né, isso é algo possível e cada vez mais possível de acontecer. Porém, o contrário também é possível, né? Os tratamentos podem não conseguir dar conta de controlar a doença ou de trazer a possibilidade de cura para a pessoa. Então, na medida que eu recebo o diagnóstico, recebo medidas proporcionais de cuidados paliativos, e se minha necessidade de cuidado paliativo aumentar, eu devo receber mais condutas de cuidados paliativos do que condutas, né, desproporcionais, invasivas ou que não façam diferença para a minha doença. Então, é como se fosse uma balança, né? Essa conta ela vai precisar estar sempre equilibrada. Diagnóstico de um câncer, tratamento curativo e tratamento paliativo caminhando juntos. Na medida que um ou outro for mais intenso, então se eu tenho mais possibilidade de curar e de controlar, eu vou diminuindo minha necessidade de cuidado paliativo. O contrário também, né? Se os tratamentos que eu tenho feito não estão dando conta de controlar a doença, eu tenho tido mais sintomas, então a quimioterapia é muito tóxica, então eu vou precisando mais medidas de conforto e vai diminuindo as medidas invasivas. E assim vai fazendo esse controle. Na medida em que tanto eu posso ficar livre da doença e não precisar, né, nem de tratamento mais, nem de cuidado paliativo, quanto eu posso, existe a possibilidade
né, de eu precisar cada vez mais de medidas de cuidados paliativos e ir diminuindo as terapias modificadoras de doença. E, claro, né, se o desfecho for não cura ou não controle da doença e a morte da pessoa, porque é algo possível também, os cuidados de fim de vida, eles também são feitos por paliativistas, ou deveriam ser feitos, e aí vão se intensificar mais ainda a abordagem paliativa em todos os sentidos, né? Então, é mais ou menos essa balança. Eu não sei se eu consegui, me explicar direito, mas no final ou agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico à vontade para responder. E aí, como eu disse, num dos princípios de cuidados paliativos, o acolhimento à família, essa família ela deve participar, né, desde o começo, desde o diagnóstico até o fim, e caso a pessoa venha a falecer por causa da doença, ela deve receber um suporte também durante o seu processo de luto. E aí aqui a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos serviços não dá conta desse suporte, e a gente muitas vezes precisa de serviços para além daquele onde o paciente fez o seu acompanhamento para dar conta desse processo de luto. Mas isso é uma abordagem que deve ser contemplada nos serviços de cuidados paliativos. E aí se pergunta, né, cuidado paliativo para quem? As indicações de cuidado paliativo elas são amplas. No caso de oncologia, ela é desde o diagnóstico. Então, receber um diagnóstico oncológico, você é elegível para receber cuidados paliativos. Não se assuste com isso. Isso significa única. Eu não sei se está riscando aí, mas aqui estão aparecendo os risquinhos nos slides. Não sei do que se trata. Tá, tô vendo É, vários não, não sei o que é, não estou mexendo em nada, aparecendo. não estou entendendo, mas vamos seguir. E aí, enfim, se você em algum momento, né, receber essa conversa de cuidados paliativos, não se assuste, porque na prática o que deve ser ofertado para você é qualidade de vida ao longo do seu tratamento, né, e condutas proporcionais às suas necessidades. Então, se for proporcional você fazer uma químio, você vai fazer uma químio. Se for proporcional você não fazer químio, porque aquela químio é muito tóxica ou não vai trazer um benefício para você, não fazer químio é o melhor para você naquele momento. Então, cuidado paliativo nada mais é do que esse cuidado proporcional à necessidade da pessoa e em todos os sentidos, né? Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade, tem um suporte a um tratamento do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, não, né? Então, todos os aspectos, todas as dimensões, né, humanas, elas precisam estar contempladas nas abordagens de cuidado. O que é muito difícil quando a gente não tem essa perspectiva paliativista. Em geral, os tratamentos eles são muito focados no físico, né? Então, como eu falei no início, a gente que trabalha com cuidado paliativo cuida da pessoa, né? O foco da gente não é a doença, a gente vai cuidar da pessoa que tem uma doença. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, as pessoas, os serviços tratam a doença e esquecem que tem uma pessoa ali que tem uma história, que vive no contexto, e que tudo isso precisa ser contemplado na decisão, nas tomadas de decisões aí ao longo do tratamento. E aí, qual é a faixa etária, né, que é necessária ou possível para cuidar paliativo? É todas, né? Crianças, adultos, idosos. Hoje em dia a gente tem, inclusive, cuidados paliativos pré-natais, né? Dependendo de qual for a situação da gestação, ali também a gente pode ofertar cuidados paliativos para essa situação. Então, todas as faixas etárias são elegíveis, obviamente, a depender de qual é a sua condição clínica. Minha gente, eu queria entender esses risquinhos, mas talvez não seja hoje. É, Tá engraçado. Mas, está sendo enfim, hackeada. talvez. Alguém está arriscando meu notebook aí. E aí, quais os benefícios, José, de cuidados paliativos? Os benefícios, eu trouxe alguns aqui, mas eles podem ser incontáveis. Porque, como eu disse, cuidado paliativo não é um protocolo, não é uma caixinha que a gente vai lá e encaixa as pessoas, não. Ele precisa ser ela precisa ser uma abordagem ampla, mas individualizada. Então, cada pessoa vai ter as suas necessidades. Mas, no geral, o que a gente foca nas abordagens é alívio da dor, em especial, o paciente oncológico muitas vezes sofre muito com dor. E aí, um dos grandes impasses é que, às vezes, os pacientes ficam recebendo dosagens de medicações muito leves, às vezes um dipirona, que não faz a dor passar e ele fica sofrendo
quando ele poderia estar tendo acesso a medicações muito mais fortes e muito mais eficazes para aquele momento e ser transitório, né? As pessoas, às vezes, Uhum. por exemplo, têm medo de tomar uma medicação mais forte como a morfina, porque acham que vão viciar naquela medicação e acha que é uma medicação que só deve ser utilizada caso ela esteja no fim de vida com a dor muito forte. Uhum. E nem sempre, né? Então, se essa medicação, se a pessoa está no momento que ela está sentindo uma dor importante, que os analgésicos comuns não passam a dor, talvez seja importante sim, necessário ela tomar uma morfina transitoriamente, prescrito pelo médico, né? Mas que ela consiga melhorar daquela dor, aliviar aquela dor, até que a doença seja mais controlada e as coisas sejam mais organizadas para que ela fique sem essa medicação. Então, Ô, Jazene, oi, eu já ouvi até um comentário da doutora Ana Cláudia, sabe quem é? Não sabe? A doutora Ana sim, Cláudia sim, Quintana, que até os próprios médicos têm dificuldade de trabalhar com morfina aqui no país. Ela disse, eu acho exatamente. impressionante, né? Impressionante isso, né? É uma Eles pena, não né? sabem, é uma pena, eles não sabem lidar com a morfina. É impressionante isso. E tem um controle também muito grande dessas medicações. Mas eu acho que é muito mais a dificuldade deles prescreverem, pelo Deles, foi o que preconceito ela disse. também. É pelo É, preconceito, exatamente. Porque o que você vai fazer se o paciente está com dor? Porque a dor choca, quer dizer, todo o resto não adianta o que você não tem o que fazer enquanto ele estiver sentindo dor, porque a dor vai na frente de tudo, né? Você tem que exatamente. primeiro aliviar a dor para você começar qualquer outro tipo de tratamento, né? Você já deve Exatamente. ter enfrentado isso, né? Algumas Muito. vezes. É, a gente mesmo não consegue atuar se o paciente estiver sentindo dor. Uhum, Se a gente for uhum, parar para pensar na nossa vida comum, sem adoecimento, quando a gente tem, um exemplo, no nosso ciclo menstrual, cólica, dor abdominal, uhum. Uhum. a vida já fica difícil, né? As nossas Difícil, imagina. atividades já ficam, avaliam uma dor oncológica, né? Uma- Então, se a gente Exato. tem medicações mais efetivas, por que não utilizá-las? E aí eu Uhum, acho que é aí onde entra a diferença de você estar sendo acompanhado também por um paliativista, porque muitas vezes o uhum, oncologista vai ter esse receio, não tem o manejo da medicação. Então, os uhum, especialistas ajudam nisso. E aí, se você só escuta falar de cuidado paliativo, se você estiver morrendo, olha o tempo que você perdeu de qualidade de vida ao longo do seu tratamento, uhum, né? Você poderia estar sendo acompanhado por alguém que poderia aliviar a sua dor enquanto uhum, você faz sua quimio, sua rádio. Então, a dor é um dos exemplos, é o principal, porque de fato, né? Nesse cenário a gente sabe que é muito, muito constante e presente. Enfim, além disso, o controle de sintomas de um modo geral. Acho que é muito comum a gente receber os pacientes ouvir o quanto é desconfortável estar convivendo com a náusea, com a fadiga por causa da quimioterapia, com a falta de ar, né, mal gerenciada e outros sintomas. Então, o cuidado paliativo, ao longo da jornada, ele vai possibilitar um gerenciamento de todos esses sintomas. Ah, então se eu estiver sendo acompanhada por um paliativista, eu não vou sentir nada. Também não é bem assim, né? Mas você não vai ter suas queixas negligenciadas, né? Intervenções vão ser feitas para dar o máximo possível de conforto e de controle desses sintomas. E aí cada caso é um caso. A gente não tem como garantir 100%, porque a gente não sabe o que é cada situação, né? Então, mas eu acho que só o fato de você ter à sua disposição, né, profissionais que podem lhe auxiliar nisso, acho que faz diferença. E aí, às vezes, existem oncologistas que são muito atentos, né, muito humanos nesse sentido, que conseguem organizar os sintomas dos pacientes direitinho, como a gente sabe também que existem outros que estão mais focados na químio, no exame. Então, acho que é bom a gente estar atento a isso aí para não perder tempo e não perder qualidade de vida ao longo da jornada, né? E acho que tanto quem é paciente quanto quem é profissional que atua com isso para orientar sempre que a gente sentir necessidade. A outra coisa, né, que aí são outros sintomas possíveis, né? Melhorar a qualidade do sono, do apetite, e a qualidade de vida como um todo ser otimizada. E como eu falei anteriormente, essa abordagem ela sempre precisa ser integrada e multidisciplinar. Uma coisa que é muito comum, até em relação a sintomas emocionais, mas questão de sono também, é muito comum os pacientes da gente, oncológicos, fazerem medicação psiquiatra prescrita por oncologistas, né? E aí
não é condenando, mas é um alerta, é um cuidado extra. Uma situação pontual, eu acho que faz muita diferença. Às vezes o paciente está muito ansioso, aí toma uma medicação, melhora, né? Além do suporte psicológico. Então, situações pontuais, eu acho que toda intervenção para a qualidade ela é bem-vinda. Mas a longo prazo, a gente sabe que isso pode interferir, inclusive no tratamento oncológico, no estado emocional da pessoa como um todo. Então, questões emocionais e psiquiátricas precisam ser cuidadas por especialistas, né? Então, tá com algo emocional, uma ansiedade descontrolada, uma tristeza que não passa, algo que é para além, procure especialista na área. Né? O seu oncologista, ele vai tentar dar conta daquilo que ele estudou para dar conta. E ele sozinho, ele não vai resolver tudo. Na verdade, ninguém resolve tudo, de fato. Mas quanto mais integrado ele puder estar com uma equipe, se não for no lugar onde ele trabalha, mas que você tenha condições de buscar em outros espaços, mais chance você tem de ter uma jornada minimamente confortável. E aí, quais são os benefícios emocionais, né? Eu acho que são muito semelhantes. Minha gente, eu não estou entendendo esses risquinhos. Mas, enfim, apoio emocional. Então, quando o paciente ele entende, ele recebe o diagnóstico de uma doença grave que ameaça a sua vida e que ele vai ter suas necessidades físicas minimamente cuidadas, né? As intervenções que são necessárias serão feitas. Ele também precisa entender que ele não é só um corpo, né? Ele tem o estado psíquico, as questões espirituais, as questões sociais e tudo isso precisa ser integrado no seu cuidado. Então, quanto mais amplo for esse cuidado, quanto mais acesso a pessoa tiver a esses cuidados, maior conforto ela vai ter também nesses outros aspectos. Então, o apoio emocional, e aí eu acho que vocês lidam muito bem com isso e ajudam bastante, né, a gente nesse sentido, nesse aspecto, ajudar os pacientes a lidarem com o medo, com a ansiedade, que é muito comum em várias fases da doença, né, desde o diagnóstico ao processo, a espera por resultado de exames, ou a realização de novos exames. A gente sabe que a jornada de tratamento oncológico ela é muito ansiogênica por si só. Né? Então, cada novidade, às vezes, uma dor de cabeça já causa ansiedade no paciente, ou em alguém que já terminou o tratamento, enfim. Então, a gente sabe que a ansiedade é algo muito presente. E ter o apoio, né, ter o apoio emocional faz toda a diferença nessa jornada, porque o profissional vai ajudar você a lidar com essas emoções e a achar mecanismos de enfrentar, né, de modo que sem esse suporte talvez fosse muito mais difícil. Uma outra questão que eu acho que é importante e que às vezes é reforçada com a abordagem paliativa é a comunicação, né? Eu acho que esse é um aspecto fundamental de qualquer abordagem de saúde. Na prática, a gente se comunica muito mal, em geral, é, por N questões, acho que até culturais. Mas esse é um aspecto que a gente precisa cuidar muito e melhorar, porque às vezes a gente acha que se o paciente não souber dos detalhes de qual é a jornada que espera por ele minimamente, vai ser melhor, vou proteger ele. Quando, na verdade, ele está cheio de fantasia, cheio de imaginação e está sofrendo muito mais do que o que sofreria se ele soubesse o que, de fato, ele tem que enfrentar. Né? Então, eu até trago essa frase: é melhor enfrentar a dor do que é real do que se afogar no sofrimento daquilo que está na imaginação. Né? Então, essa comunicação, claro, ela precisa ser compassiva, ela precisa ser adaptada a cada paciente, à linguagem de cada paciente, e precisa incluir a família também nesse processo. Os benefícios espirituais e sociais acho que são muito semelhantes, né? Então é importante, ao longo da jornada, em especial, né, no processo, quando é o caso de fim de vida, o apoio espiritual. Mas não só. Então a gente sabe, por exemplo, que espiritualidade não é necessariamente religiosidade, mas que faz toda a diferença para um paciente ele encontrar significado e esperança ao longo do seu processo. Né? Então, ele se fortalecer. Muitas vezes é quando a pessoa está mais fragilizada que ela se fortalece na sua espiritualidade e isso faz toda a diferença para o seu tratamento. Então, incluir a espiritualidade da pessoa na jornada de tratamento dela vai trazer benefícios, porque vai melhorar a qualidade de vida e o percurso, digamos assim, da doença. Além disso, o fortalecimento dos laços familiares, e nem sempre é laços familiares, né, do ponto de vista consanguíneo, às vezes é a rede de apoio que a pessoa construiu mesmo, porque a gente entende que família não é só aquela que tem laços biológicos, mas
aquela que a pessoa construiu e que a pessoa identifica como família dela, né? Então, fortalecer esses laços ao longo da jornada oncológica faz diferença também para minimizar o sofrimento, da pessoa que está em tratamento oncológico. E tudo isso, né, a gente tenta abarcar o máximo possível dentro da abordagem de cuidados paliativos. E aí, como acessar os cuidados paliativos? A realidade da gente hoje, no estado de Pernambuco, ela já é bem melhor do que há pouco tempo atrás. Então, no SUS, a gente tem alguns hospitais que têm serviços exclusivos de cuidados paliativos, ambulatórios, inclusive, e a gente tem clínicas, enfim, especializadas, tem muitos especialistas hoje disponíveis também, do ponto de vista particular, enfim, que você consegue procurar, não só médico, como todas as outras profissões, fisioterapia, psicologia, enfim, você consegue achar hoje Aqui no pessoas SUS, especialistas. aqui em Recife, no SUS, qual hospital que tem cuidados A gente principais? tem no IMIP, sendo que no IMIP, de MIP, eu fato, sei. é exclusivo para oncológicos, e tem ambulatório lá também. A gente tem hoje um serviço de cuidados paliativos no Hospital Alfa, lá é dedicado a pacientes Boa viagem. o de Boa Viagem. Lá, o cuidado paliativo de lá, ele, na verdade, virou uma retaguarda da Secretaria de Saúde e recebe muitos pacientes da restauração, pacientes com questões neurológicas. O Hospital do Idoso tem um serviço exclusivo de enfermaria de cuidados paliativos e também tem ambulatório. Tem o UOC também, lá é um serviço dentro do hospital. E no SUS, que eu me recorde agora, são esses. Mas a maioria desses são serviços novos. Tem mais que eu não estou Certo. lembrada agora. Mas é isso. E, em particular, a gente não tem um serviço dentro dos hospitais. Na prática, o que acontece é que os oncologistas fazem o cuidado paliativo que eles conseguem ali manejar. E a gente tem a Clínica Florence hoje, né, que é uma clínica privada e que aceita plano de saúde. Não sei todos os planos, mas ela aceita alguns planos de saúde. E eles têm uma disponibilidade para pacientes em cuidados paliativos muito interessante lá. Eles fazem reabilitação paliativa, mas também fazem cuidado paliativo exclusivo, enfim. Hoje a gente tem um cenário bem melhor do que o que a gente já teve há muito tempo atrás. Mas o fato é que a gente não precisa de um serviço, né, de um lugar para dizer assim, eu vou lá no ambulatório de cuidado paliativo. Não. A gente precisa de profissionais que contemplem cuidado paliativo na sua atuação, na sua abordagem, que não veja o paciente como uma doença, né, mas que veja como uma pessoa e que precisa, né, de um guarda-chuva de intervenções para que tenha o curso do seu tratamento o mais confortável possível, né? Então, o profissional da linha de frente, que muitas vezes é um oncologista, ele precisa estar atento às suas necessidades. E muitas vezes eles só vão falar sobre isso se for uma demanda do paciente. É muito raro o oncologista trazer essa demanda espontaneamente, se não for uma demanda do Uhum. paciente. Então, minha orientação é converse com seu médico, né, sobre quais são as suas necessidades. Ah, não estou me sentindo contemplada nisso, tenho sentido muita dor, acho que não está prestando atenção nisso, ou a minha náusea não está controlada, enfim. Tenta avaliar quais são as suas necessidades, o que é conforto para você, o que é que você acha que está faltando. Converse com seu médico, né? Tenta criar esse espaço com ele, para que ele saiba que você se interessa e que você quer receber cuidado paliativo ao longo do seu tratamento. E que isso não significa que você está no fim da vida, né? E que se você em algum momento chegar no fim da vida, que você tenha esse cuidado já muito bem estabelecido. Mas, né, que também você pode, em algum momento, não precisar de nenhum desses cuidados mais, mas não deixou de ter conforto ao longo do seu processo de tratamento oncológico, né? E, e aí eu trouxe só isso aqui, só para a gente já ir finalizando, pelo menos da minha parte, para abrir para vocês, que cuidados paliativos é um direito assegurado. Eu trouxe três, uma lei, uma portaria e uma resolução que falam sobre isso, que asseguram, né, o direito, né, aos cidadãos brasileiros. Então, temos essa lei 14.758 de 2023, é uma lei recente, que estabelece a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e garante que os cuidados paliativos para pacientes com câncer sejam acessíveis em todos os níveis de atenção à saúde, ou seja, desde a atenção primária até o hospital. A gente tem as leis que garantem, mas a gente ainda não tem muitos acessos a isso. Existem
uma ai, meu Deus, fugiu agora a palavra. Algumas equipes que estão sendo montadas por todos os estados do Brasil, inclusive Pernambuco, para meio que espalhar os cuidados paliativos para a atenção básica e ampliar o cuidado e a oferta de cuidados paliativos para todo mundo no SUS. Quando lembrar a palavra, eu vou dizer o nome das. Ah, equipes matriciais. Essas equipes elas estão sendo montadas inclusive as daqui de Pernambuco, para ampliar o acesso e a disponibilidade de cuidados paliativos no SUS. Tem uma portaria também de 2023 que institui a Política Nacional de Cuidados Paliativos no SUS, né? Organizando as diretrizes para a implementação em diferentes níveis de atenção. E aí, a partir dessa portaria, que as equipes matriciais estão sendo montadas, inclusive já estão com recurso liberado para começar essa implementação. Eles só estão no processo de criar essas equipes. E tem uma resolução do CFM, existem algumas outras resoluções de outros conselhos, de psicologia a gente não tem, mas eu trouxe essa do Conselho Federal de Medicina, que eu acho que é interessante, é, que regula as diretrizes antecipadas de vontade, que chamam DAV, né? E o direito do paciente de recusar tratamentos fúteis ou desproporcionais, assegurando foco no controle, no conforto e qualidade de vida, e reforça o papel dos cuidados paliativos nos casos de doenças sem possibilidade de cura. Isso significa dizer que o médico ele não deve, né, não tem o direito de fazer medidas desproporcionais ao paciente se ele não se beneficia daquilo. E aí, muitas vezes, a gente precisa se apropriar de quais são os nossos direitos para que a gente consiga buscar enfim, se fortalecer nesse processo. Espero que não seja o caso de ninguém aqui, mas se for, busquem, né, o que é que você tem de direito e tentar aí se fortalecer para garantir esses direitos, a efetivação desses direitos, tá? E aí, para finalizar, de fato, eu trouxe essas duas frases que eu acho que elas contemplam um pouco do que, afinal de contas, o que é cuidado paliativo e que benefício eu posso ter se eu tiver acesso a isso. É que nem sempre é possível curar, mas sempre é possível cuidar. Então, o cuidado paliativo, ele não vai tirar a sua possibilidade de cura, mas ele vai cuidar de você independente disso, né? Se você tem possibilidade de cura ou não. Ele vai lhe dar o conforto que você precisa nessa jornada, né, nesse percurso de tratamento oncológico. E uma outra frase é: o objetivo dos cuidados paliativos não é acrescentar dias à vida, mas vida aos dias, que eu acho que é uma coisa muito comum e a gente acaba vendo nas pessoas que divulgam os cuidados paliativos, né? Que é de tentar dar um brilho mesmo aos dias da pessoa. Sejam dias ou anos, tá, minha gente? A frase traz dias, mas a gente sabe que hoje em dia a pessoa tem vivido cada vez mais e melhor, né? Mesmo diante de um diagnóstico, às vezes, metastático e etc. Então, é tentar transformar a jornada de vida da pessoa com a doença ameaçadora da vida com mais qualidade, com mais vida a cada dia. Então, cuidado paliativo não é sobre morrer, é outra frase importante, mas é sobre como viver os dias de vida que a Hum, gente tem e que a gente não sabe quantos, quando será, enfim, essa perspectiva de cuidado que a gente tenta trazer para o paciente nesse processo. É isso, vou abrir para vocês, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, ficar à vontade, vou adorar ouvir vocês. E aí, caso ninguém queira falar, eu vou lançar uma pergunta depois. Depois não, acho que eu vou lançar agora. O que é conforto para vocês? O que é que está faltando de conforto aí no tratamento de vocês? É isso. Deixa eu ver se eu tenho como finalizar aqui. Eu fechei? fechou. É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Alguém se considera que está em cuidado paliativo? Madá, fala. Não, eu realmente cheguei atrasada na apresentação, mas eu quero parabenizar a Josene pela palestra e pela forma como ela abordou o tema, que é um tema muito árido, né, para algumas pessoas, mas que, de fato, precisa se desmistificar a questão dos cuidados paliativos, né? Porque quando se fala em Uhum. cuidados paliativos, se associa sempre a finitude e você está prestes a morrer.
quando na realidade o cuidado paliativo é isso, é que você tem que cuidar para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, independente do tempo que ele vai viver. E Viver. não tem que ser, o cuidado paliativo não é aquele que tem que começar no fim da vida, mas já muito antes, até do adoecimento mesmo, você conhecer o que é cuidados paliativos. Então, eu só queria Isso. parabenizar, porque a palestra foi realmente muito interessante e a abordagem foi brilhante, eu acho. Certo? Porque Obrigada, é um prazer lhe ver. É, Alguém mais? Norma, Norma? quando você fala, o médico oncologista é aquele que fica mais próximo da gente. Então, o Isso. oncologista, no meu caso, o oncologista e o mastologista, são os dois que estão mais à frente dos cuidados. Mas esse tipo de abordagem é uma abordagem muito disciplinar. E a gente precisa, às vezes, até ter um esclarecimento que a gente precisa, às vezes a gente não entende que a gente precisa daquele cuidado. Uhum. Eu acho que esse olhar o médico poderia dar para a gente e indicar para onde, porque eu vejo pelas minhas consultas, são assim, bem direta. A medicação, o oncologista, a medicação como está, ver meus exames de sangue, como está o acompanhamento, e pronto, e pronto. Uhum. Não tem uma conversa. A minha mastologista não, ela conversa mais, ela procura saber toda a minha vida, como tá e tudo. Mas esse cuidado paliativo eu tenho aqui no GAPAC. No GAPAC eu tenho esses cuidados paliativos, né? Uhum. Mas Uhum. não foi ninguém de lá que me indicou, foi já alguém de fora e que é o que eu estava lhe dizendo no começo. Eu falo para muita gente o quanto isso aqui é super importante para a gente, porque nós temos aqui no GAPAC multiprofissionais, profissionais Uhum. de várias áreas, que nos ajudam muito. E esse pequeno cuidado faz uma grande diferença de melhora sensivelmente. Eu estou falando muito por mim, de o quanto eu melhorei porque eu tinha esse apoio. E esses cuidados paliativos, infelizmente, as pessoas não sabem disso porque só pensa na morte. Eu vou dar um exemplo meu. Eu ficava rezando o Ave Maria e quando chegava na parte da morte eu pulava. Minha gente do céu! Tá? Falar sobre morte não atrai, não, viu? Não atrai, não atrai, tá entendendo? E aí você mostrando isso, ainda abre mais a gente, e agora eu vou estar atrás e perguntando Uhum. ao oncologista o que é que eu posso fazer a mais, o que é que eles podem. Talvez o norte seja no seu, na sua jornada de tratamento. O que é que não tá bom? O que é que tá desconfortável? Sabe assim, ó, isso aqui não tá funcionando, não tá legal. Converse com o seu médico sobre isso, certo? Às vezes o tema Entendi, nem precisa ser cuidado paliativo com esse nome, certo? Se ele não se sentir à vontade de conversar sobre isso. Mas o que é que não está sendo legal para a sua vida? Porque, né, veja que a mastologista conversa mais, procura saber mais. Então, talvez levar para ele, olha, isso aqui eu acho que não está funcionando, eu não estou me sentindo confortável nisso, essa dor não está boa de conviver. Então, às vezes, ampliar, já que ele era que deveria, por dever, fazer esse trabalho. Mas já que ele não está conseguindo, né? Tem algo no seu tratamento que você acha que não está tá precisando de algo mais? Leva essa demanda para ele. Acho que talvez seja um bom caminho. ah, tá certo, tá ok, muito obrigada, viu? E eu acho que é isso. Parabéns Eu acho que Obrigada. pela Pode falar. abordagem, foi sensacional, me abriu Obrigada. muito a minha cabeça. Obrigada. A gente tem a ANCT, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que ela disponibiliza muito material lá também, que se vocês pesquisarem lá, vocês vão ampliar mais. Isso aqui foi uma pincelada, né? E eu acho que é isso que o GAPAC possibilita também, né? Que é ampliar a visão de vocês, que você sai do foco do seu processo, da sua jornada, para ampliar essa visão de mundo de tratamento, de possibilidades de tratamento também. Eu acho que ajuda não só do ponto de vista emocional ali do momento, mas isso se amplia, né?
Demais. Deixa eu só botar meu notebook na tomada que ele está querendo descarregar. Um minutinho. Voltei. Então, vou fazer outra pergunta. O profissional, o psicólogo também tem uma ação super importante nesse cuidado paliativo, né? Dessa Uhum. conversa com o psicólogo dentro do sistema, isso ajuda muito. E, e muitas vezes eu vejo com as pessoas que eu conheço, e quando eu falo que a pessoa deve procurar também um psicólogo para ajudar, acha que não, acha que o psicólogo que está conseguindo fazer tudo e não consegue. A É gente não muito comum eu só consegue. receber pacientes depois que terminam o tratamento. Porque E o- é justamente o pensamento, ah, não preciso e vai. E aí, veja, tem gente que talvez não precise mesmo. Mas o que eu digo para os meus pacientes é use tudo aquilo que tiver à sua disposição que possa lhe ajudar. Então, não deixe de utilizar um recurso que vai lhe ajudar. O psicólogo ajuda muito, né? Então, por que se negar algo que só está ali para facilitar seu processo, né? Mas também a gente entende que é de cada um, né? E eu estou vendo que você se beneficia bastante, né? Ah, minha filha, muito, muito. E eu fiz o PA, foi uma virada, mais ainda. Esse ano eu vou fazer de novo. Legal. Acho que ninguém vai querer comentar mais nada, não. Bom, tem mais alguém que queira perguntar? Aproveitando a deixa de Norma, nós no GAPAC não somos capacitadas em cuidados paliativos, é por isso que trazemos sempre, né, uma profissional para ampliar mesmo e mostrar, né, o conhecimento, porque o nosso olhar, né, para isso. Certa vez eu tive a experiência de pegar um UTIsta que ele não tinha, mas ele tinha esse olhar. Ele cuidou da minha mãe, ele já tinha esse olhar, entende? Eu acho que se o profissional já tiver esse olhar, já ajuda muito, muito mesmo, sabe? Isso, Essa isso. visão, né? E De paliar. a gente tem uma demanda de cuidado paliativo muito maior do que a Eu oferta imagino, de serviços e profissionais, certo? eu Então, se a gente imagino. entrar hoje em qualquer hospital, a quantidade de pacientes que precisam de abordagem paliativa é muito maior do que a oferta de serviço. Com certeza, com Então, a gente não certeza. tem como Não dar tem a conta ainda, menor dúvida. infelizmente, né? Então, às vezes, esse olhar vai É, fazer a diferença, mas eu não tenho a menor dúvida de que é, vocês, não tendo especialização, vocês conseguem contemplar esse cuidado, porque o suporte emocional que a gente faz ao paciente em tratamento oncológico, ele não precisa de uma especialização em cuidado paliativo, ele precisa do que a gente tem, que é a especialização no cuidado emocional. É disso que os pacientes que procuram a gente precisam. hum, E aí, claro, saber o que é cuidado paliativo tá bom. vai fazer diferença? Vai. Mas eu acho que Com o suporte certeza. emocional é E eu fundamental. acho. Eu acho que certas profissões, por exemplo, UTIsta, eu acho que tinha que ter uma Tinha formação que em ter. cuidados paliativos, na minha maneira de Verdade. ver. Bom, Isso. querida, o que é que a gente tem que te agradecer tanto, tanto, tanto por você compartilhar seus conhecimentos com a gente. Realmente, isso é muito valioso, não é? Fico à Acho que, disposição. oh, querida, muito obrigado. Esse foi um momento de aprendizado, assim, para todos nós. O GAPAC te agradece demais por essa participação e também a todos, né, aqui que compareceram nessa noite para ouvir essa palestra tão inspiradora, né? E eu quero lembrar a vocês, né, que continue nos acompanhando, né? Nas redes, por aqui, né? As próximas palestras vão ser anunciadas e a gente está em todos os canais, certo? E
Quero agradecer mesmo a presença de todos e conto com vocês para futuros encontros. Doutora Josene, obrigadíssimo. Conte comigo. E boa noite a todos.